Oi, gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aí ao nosso curso de Física Geral 3. Hoje é a aula 3, cujo título, o tema é Força Elétrica, Lei de Coulomb. Bom, a essa altura do campeonato, vocês já sabem isso daqui, eu só vou relembrar, porque nós vimos lá na aula passada, tá? Então, uma curiosidade a respeito do curso e do tema é que o nome eletricidade foi cunhado pelo Gilbert em 1600, um físico, e ele usou como fonte o termo elétron, que em grego significa, quer dizer, na nossa língua é âmbar, em grego é elétron. É aquela resina que as árvores soltam, que fica cristalizada depois que resseca, né? Por que ele deu esse nome, o Gilbert? Né? E aí vem todo o termo eletricidade, tudo que tem a ver deriva com essa palavra. Porque o Tales de Mileto, no século 6 a.C., um dos sábios aí pré-socráticos, né, um filósofo, ele percebeu aqui, ó, inclusive isso é um selo comemorativo da Grécia, em homenagem ao Tales de Mileto, ele percebeu que quando ele esfregava um pedaço de âmbar em pele de carneiro, por exemplo, quando ele aproximava essa pele de pequenos objetos, esses objetos eram atraídos por esse âmbar. Hoje a gente sabe, né, inclusive foi o assunto da aula passada, que isso tem a ver com o processo de eletrização por atrito. Então, essa é a curiosidade aí no curso, tá bom? Bom, a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, gente, é uma lei importante e ela estabelece a força elétrica entre um par de cargas. Esse aqui é o Coulomb, Charles Auguste de Coulomb, e ele usou um experimento famoso na história da física, que foi a balança de torção. Isso aqui tinha um fiozinho aqui nessa haste, onde ele pendurava essa barra que tinha uma esfera que ele podia carregar previamente eletricamente. E ele introduzindo aqui outras hastes que tinham outras esferas na ponta, também carregadas eletricamente. Então, horas eles iam se atrair, horas eles iam se repelir, e aí medindo a torção nesse fio, né, quanto ele era tensionado, quanto ele era deformado no modo torção, ele conseguiu estabelecer uma relação entre a força e a distância entre um par de cargas, tá? E a relação conhecida é essa daqui que eu apresento a vocês. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho aqui duas cargas elétricas, Q1 e Q2. Essas cargas a gente vai considerar como pontiformes ou pontuais. Significa que tem a dimensão de um ponto, né? O tamanho delas vai ser desprezível. Por que isso? Porque se você começa a considerar distribuições de carga mais complexas do que pontuais, aí você tem que usar uma matemática diferente. A gente vai ver alguns casos de simetria com a lei de Gauss, né? Vai ser um capítulo aí na frente. Mas por enquanto a gente vai se resumir só a cargas pontuais. Imagina que a distância aqui nessas cargas a gente chama de R, e tem essa reta aqui, né, que passa pelas duas cargas, e como aqui são duas cargas positivas, nesse exemplo, a força F aqui é repulsiva, a força que essa carga Q2 faz em Q1, né? Obviamente, a de Q1 em Q2 também é repulsiva para cá, no caso seria, porque eu tenho aí um par de ação e reação, né? Um par newtoniano aí de força de ação e reação. Então seria mais ou menos assim essa força. Mas vamos se preocupar com essa daqui. Esse versor R, né, um vetor unitário, um versor, você já conhece lá da geometria analítica, ele aponta aqui para fora e ele é que vai nos determinar a direção e o sentido do vetor força elétrica. A expressão é essa daqui, tá? Uma constante, eu vou falar dessa constante já já, 1 sobre 4π epsilon zero, vezes o produto das duas forças, isso é curioso, dividido pelo quadrado de distância entre essas cargas, pelo versor R lá. Vejam que isso aqui é uma expressão vetorial, né? Então, F terá o mesmo sentido de R se esse cara aqui for positivo, já que os demais são todos positivos. E F vai ter o sentido contrário de R se esse produto for negativo, tá? A gente normalmente, para simplificar, escreve esse 1 sobre 4π0 como K, Kzão. Então a expressão fica mais simples e fica F igual a K, Q1, Q2, R, versor R, R chapéu sobre R2. Esse Q1, Q2 podia ser Qzão, Qzinho, Q'linha e Q normal, contanto que você esteja especificando aqui que são duas cargas, né? Então,
Mais uma vez a expressão aqui em cima, tá? E a simplificação dela com K. Quem é esse ε0? Esse ε0 que eu coloquei aqui, ó, ele chama-se permissividade elétrica do vácuo. É uma constante importante porque ele tem a ver com o meio onde você está medindo lá a força elétrica, tá? Ele vale no SI, o valor aceito é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado, newton, metro quadrado. Essas unidades vêm daqui, né? Se você isolar aqui o valor de L, vem multiplicando, o F vem dividindo, vai ficar coulomb vezes coulomb sobre metro quadrado vezes newton, tá? E aí, esse ε0 tem importância grande em física, gente, é uma constante importante. Por exemplo, o Maxwell usou esse ε0 para escrever a expressão da velocidade da luz, né? Então, na expressão da velocidade da luz, 1 sobre raiz quadrada de ε0 vezes μ0, o μ0 a gente vai falar disso lá em magnetismo, é a permeabilidade magnética do vácuo. Então, a velocidade da luz, ela tem, no vácuo, né, obviamente, ela tem a ver com esse ε0 e com o μ0. Então, são duas constantes importantes. A gente vai ver isso lá na frente, quem é o μ0, tá? E aí, se eu dividir 1 sobre 4π vezes ε0, né? O resultado disso daqui vai dar aproximadamente 899 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado. A gente costuma usar esse valor aqui, pessoal, como 9, tá? Nas nossas contas de matemática, a gente usa 9. 9 vezes 10 a nona. Não tem problema usar 9, não. Não vai dar nenhum prejuízo aí matemático, tá? Essa constante K é conhecida como constante eletrostática do vácuo ou constante de Coulomb. Lembrar que se a força, né, o nome já diz força, né, vocês viram isso em Física 1, se ela é uma força em uma grandeza vetorial, ela carrega aquela propriedade dos vetores que é a superposição. Por que isso é importante? Porque nem sempre eu vou ter só duas cargas, às vezes eu vou ter 3, 4, 5, 6. Como é que eu vou fazer se a expressão só prevê duas cargas aqui? Ué, o princípio da superposição de vetor. Eu faço a força, por exemplo, entre 1 e 2, depois a força entre 1 e 3, e aí, se eu quiser saber a resultante na carga 1, eu tiro a resultante desses vetores, tá? E aí, geometria analítica, vocês sabem muito bem como fazer isso. Então, não esquecer aqui do princípio aí da superposição, tá? Vetor resultante é a soma vetorial de todos os vetores. Uma analogia importante, eu acho sempre interessante fazer analogia, para o nosso cérebro isso funciona muito bem, é que vocês viram no curso de Física 1 a força gravitacional. E ela tinha essa expressão aqui, ó, vocês devem estar lembrados. Veja como ela se parece com a força coulombiana. São origens diferentes, tá, pessoal? Que fique claro isso. As forças têm natureza diferente, a força gravitacional e a força elétrica, mas elas têm similaridade em relação à expressão que calcula elas, né? Ambas caem muito rápido com a distância, né? Porque elas caem com um quadrado da distância. E aí, como existia o teorema das cascas lá em eletrostática, também existe o teorema das cascas aqui em eletrostática, não, em gravitação também existe o teorema das cascas aqui em eletrostática. Ele diz que o primeiro, né, tá aqui eu vou ler, ó, uma partícula carregada situada do lado de fora de uma casca esférica, com uma distribuição uniforme de carga, é atraída ou repelida, como se toda a carga estivesse situada no centro da casca. A gente vai ver situações como essa. Você imagina uma esfera carregada, uma casca de metal, sei lá, carregada eletricamente, e uma carguinha pontiforme aqui do lado dela, tá? Independente se é atração ou repulsão, se a distância não estiver muito próxima entre elas, essa carga vai sentir a presença dessa como se toda a carga dessa estivesse localizada no centro dela, tá? É o centro de carga, como se fosse analogamente o centro de gravidade do planeta, né? E o segundo teorema das cascas, ele diz que se a partícula carregada estiver no interior dessa casca, ela não vai ficar sujeita a nenhuma ação, tá? Então, você imagina uma caixa carregada eletricamente, você bota outra carga aqui dentro. Elas deveriam se atrair e se repelir, né? Não, mas isso não acontece. A gente vai discutir isso lá na frente também. Tem a ver com o princípio da blindagem eletrostática, né? O campo elétrico no interior de um condutor carregado, seja sólido ou oco, ele é sempre nulo, tá? Condutor carregado é equilíbrio eletrostático. A gente vai tratar disso principalmente quando eu for falar de campo elétrico, tá? Por enquanto vocês não sabem ainda o que é campo elétrico, já falei na aula passada, só fazer analogia com o campo gravitacional, mas eu vou falar disso mais na próxima aula. E aí, ó, eu trouxe um exercício aqui que eu acho ele interessante,
porque ele trabalha aqui a questão, relembra essa questão de vetor, a propriedade de vetores das forças, né? E ela trabalha uma questão muito interessante de simetria de força resultante também. Vê só, vou ler aqui. Esse problema é o problema 13 do capítulo 21 do Hardy lá da 10ª edição, tá? Ele diz o seguinte, ó, na figura 21, 26, que é essa figura que está embaixo, a partícula 1, que é essa partícula aqui, ó, tem carga 1 microcoulomb, mais 1 microcoulomb, ela é positiva, e a partícula 2 carga menos 3 microcoulombs. São mantidas a uma distância de 10 centímetros uma da outra, em um eixo X, um eixo qualquer X. Veja que a gente não sabe nem onde é a origem do eixo X, né? Também não interessa para a gente. Determine a coordenada x e a coordenada y de uma partícula 3 de carga desconhecida Q3 para que a força total sobre essa partícula, sobre ela, pelas partículas 1 e 2 seja nula. Ou seja, ele quer que a gente imagine uma terceira partícula em algum lugar daqui do espaço que sujeita a força elétrica que ela tem com a 1 e que ela tem com a 2, ela fique com a resultante zero, fique em equilíbrio estático, né? Bom, então vamos lá resolver, tá? Você quer primeiro imaginar onde é que você vai colocar essa carga, tá? Então eu tenho 3 possibilidades. Imaginando o caso mais simples, que é colocar essa carga nessa linha. Por quê? Vamos raciocinar. Como é que eu vou colocar uma terceira carga aqui em cima, ou embaixo, ou aqui, e eu vou ter vetores de repulsão ou atração, que obviamente vão estar em direções diferentes, porque lembra que o vetor força ele vai estar na reta que une as cargas. Como é que vetores de direções diferentes vão se anular? Lembre-se que a premissa é que a terceira carga fique com a resultante zero, em equilíbrio. Então, claro que a resposta para a letra B lá, que é qual a coordenada y, é zero, porque ele não pode ficar nem em cima nem abaixo dessa linha, senão essa resultante nunca vai dar nula. Lembra que é feito um cabo de guerra, né? Se eu tenho 2 vetores e o resultado deles tem que estar nulo, um tem que estar puxando para um lado, o outro tem que estar puxando para o outro, tá? Então a primeira suposição é imaginar essa carga aqui no meio. Ué, se ela tivesse aqui no meio, né? Vamos imaginar que ela seja positiva, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Aí eu vou colocar essa força aqui cinza, pequenininha, que seria a força que a carga de 1 coulomb positiva estaria fazendo, repelindo a carga 3, ó. Ela jogando a carga 3 para longe, né, de repulsão. Lembra que existe essa força aqui, existe a reação dela aqui também na carga 1. Mas não interessa porque eu não quero saber nada sobre a carga 1, e sim sobre a carga 3, tá? E aí, como ela é positiva, a carga 3, ela vai ser atraída pela carga 2. Ué, as duas forças estão para o mesmo lado. Como é que duas forças para o mesmo lado vão se anular? É possível isso? Não. Então, essa primeira suposição, ó, vai nos gerar uma força resultante aqui que não é nula. Uma força resultante que ela é diferente de zero. Então, essa suposição de colocar a carga aqui no meio, ela não é legal. Isso não é uma regra geral não, tá, gente? Isso vai depender do sinal dessas duas cargas aqui. Vejam que se as duas cargas fossem positivas, por exemplo, aí eu teria uma força para um lado e outra para o outro. Aí seria possível eles se anularem. Mas elas tendo sinais contrários, eu já sei que não pode ficar aqui entre elas, tá? Segunda suposição. Vou colocar a carga 3 aqui do lado de fora. Então, se não pode ser no meio, só pode ser do lado direito ou esquerdo. Será que pode ser do lado direito? Vamos ver. A força que essa carga 3, que é positiva, vai fazer com a carga 2, ó, é esse vetor grandão aqui. Por que eu estou colocando ele grandão? Porque veja que essas cargas estão bem pertinho uma da outra. E a força não é inversamente proporcional à distância. Então, quanto mais perto, maior a força, né? Então, ó, eu coloquei um vetor maior. E a força que ela faz com a carga 1, de repulsão, já que ambas são positivas? Eu coloquei ela menor, porque olha a distância da carga 3 para a carga 1. É esse L, que é 10 centímetros, mais um pedacinho aqui que eu não sei quanto é. Como é que vetores onde você tem... Tudo bem, eles estão em sentidos opostos, poderiam até se anular. Mas como é que vetores onde um é maior e o outro é menor, contrários, a resultante vai dar zero? A gente sabe que isso não acontece, né, gente? Então, segunda suposição também é errada. E a terceira suposição, que é a única viável, possível, verdadeira, é colocar Q3 aqui desse lado esquerdo. Por quê? Porque agora Q3 está mais perto da carga de menor módulo, né? 1 em módulo é menor que 3. Lá no módulo da força, lembra que eu vou usar o valor
em módulo, né? Porque o vetor eu quero achar o módulo. Então, o que vai acontecer aqui? Por lógica, isso é questão de raciocínio lógico, essa carga tem que estar sempre mais perto da menor, para compensar o fato dela ser menor, justamente, e ter uma força que se balanceie, tá? Como eu não sei essa distância, eu chamei de x, ó. Então, agora essa força aqui que eu coloquei maior, vai ser a F31, esse vetor aqui grandão, tá? E essa F32, que eu coloquei propositalmente do mesmo tamanho, ela está igual. Elas podem se anular essas duas agora? Podem. Quem seria a F31? Seria a força que a carga 3 faz na carga 1. Uma força de repulsão. Quem seria a F32? A força que a carga 3 faz na carga 2, que é de atração, porque ela é positiva e ela é negativa. Próximo passo agora, gente, é a gente resolver esse problema aí, tá? Bom, então vamos lá, né? O que a gente escreveu ali em cima, lá no slide da apresentação, é que isso daqui tem que ser verdade. Ó. A força da carga 3 na carga 1 tem que ser igual à força da carga 3 na carga 2. Expressão, lei de Coulomb, K vezes Q3 vezes Q1 dividido pela distância entre elas ao quadrado. Qual a distância entre essa carga Q3 e Q2? Vamos voltar lá para a figura. Distância é x, ó. 3 e 1 é x. Então, essa distância vai ter que ser ao quadrado, pela expressão lá da lei de Coulomb, né? Então, aqui vai ser, ó, dividido por x ao quadrado, tá? Isso aqui tem que ser igual, aqui a expressão igual, então isso aqui vai ser igual a K, agora F32, a carga 3 com a carga 2, dividido pela distância, vou apagar esse pedacinho aqui que eu borrei, dividido pela distância ao quadrado. Aí vamos voltar lá de novo para ver qual é a distância entre 3 e 2, tá? Então vamos lá para o slide. Distância entre 3 e 2 agora, gente, é x mais 10 ou 10 mais x, tá vendo? Essa distância total agora. Então a gente volta lá para o quadro. E aqui na expressão da lei de Coulomb, ó, eu vou ter aqui parênteses e vou botar 10 mais x. Só que lembre-se que tudo tem que ser ao quadrado, né? Estão vendo que eu posso cortar muita gente aí, né? Posso cortar o K com K e o Q3 com Q3. Por isso que o problema, gente, não deu o valor de Q3. Nesse tipo de problema, como eu tenho uma igualdade, Q3 aí não faz diferença nenhuma. E também não faz em ser positivo ou negativo, né? Então, quanto vale Q1? Quem lembra lá no enunciado? Valia 1 microcoulomb, né? Então vai ser 1 vezes 10 a menos 6, dividido por x ao quadrado. Isso aqui é igual a Q2, valia menos 3, só que aqui é em módulo, né? Então, 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ali, ó. 10 mais x, tudo ao quadrado. Se vocês olharem aqui, esse 10 a menos 6 com 10 a menos 6 também é cancelado. Bom, eu podia fazer aqui produto 2 meios e expandir esse produto notável. Ia dar uma equação de segundo grau e achar duas raízes, provavelmente uma positiva ou outra negativa. Tá? Mas aí, para não dar esse trabalho, eu vou fazer o seguinte, tira a raiz dos dois lados aqui, ó. Concorda que facilita, né, nossa vida? Então, se eu fizer isso, ó, eu vou ter aqui 1 sobre x, né, tirei raiz, é igual a raiz de 3, que é 1,73, dividido por 10 mais x. 10 mais x. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, vamos continuar aqui. Eu vou ter aqui 1,73x é igual a 10 mais x. Passa esse x para cá, 1,73 menos 1, 0,73x igual a 10. Então, 73 vai dividindo, 0,73 vai dar 10 dividido por 0,73. Isso aqui dá aproximadamente 13,7 centímetros. O Halliday considera 14, então não tem problema, a gente aproxima aqui. X é aproximadamente 14 centímetros. Vejam, detalhe, essa é a letra A, tá?
Essa é a letra A. Ele pediu a coordenada X. Lembra disso? A letra B, ele pede a coordenada Y, mas a gente já discutiu isso. A única maneira desses vetores se anularem é se eles estiverem na mesma direção. Então, Y é igual a zero. Essa é a resposta aí do problema que a gente usou como exemplo aí para praticar isso aí, tá? Existem inúmeros problemas mais além desse, e com o tempo a gente vai resolvendo eles, tá bom? Foi um prazer mais uma vez.